Graça e paz a todos, amados e queridos irmãos, você que acompanha, você que está inscrito aí no canal Dose de Verdade, você que ainda não é inscrito, fica aí o convite para se inscrever, acompanhar. Qualquer novidade que venha ser colocada aqui no canal Dose de Verdade, você vai ser notificado. Hoje nós estamos aqui, vai ter um debate, eu acredito que com muita informação, o assunto talvez seja novidade para alguns, outros talvez já conhecem, né, através das redes sociais. E o tema de hoje é Deus e morto. Nós temos aí dois grandes homens de Deus e conhecedor da palavra de Deus, que estarão, né, expondo aí o seu entendimento acerca do assunto. De um lado, o irmão Marcos Dias, também o irmão Elis Nascimento, que estarão, então, trocando conhecimento e informações sobre esse assunto. Deus e morto é uma doutrina bíblica ou filosófica? Vamos chamar esses nossos irmãos aqui já no palco, né, também para dar a sua saudação. Aquele que segue o canal Dose de Verdade e não conhece ele, já vai conhecê-los. Nós estamos trazendo aqui, então, aquele que desafiou para esse debate, nosso irmão Elis Nascimento. A paz do Senhor Jesus, irmão Elis Nascimento. Seja bem-vindo ao canal Dose de Verdade. A paz do Senhor, irmão Neri. Uma boa noite a todos aí que nos acompanham. Estou grato por esta oportunidade de poder debater aqui no canal do nosso irmão Neri, Dose de Verdade, o canal dele. Quem não é inscrito pode estar se inscrevendo aí. Estou feliz também por esse grande debate com o pastor Marcos Dias. Irmão Elis, vamos trazer já o irmão Marcos Dias também já para o palco aqui também. Ele está aí também já na área, o irmão Marcos Dias também aí. A paz do Senhor Jesus, irmão Marcos Dias. Seja bem-vindo ao canal Dose de Verdade. E já cumprimentei o irmão Elis, já está aí na área aqui, como dizem, né? Agora estou chegada aqui também junto. Então, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo e estamos aí no aguardo de um grande debate hoje, pastor Marcos Dias. Amém. Então, paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é Marcos Dias, sou pastor, escritor, pai, esposo, servo de Deus, pela minha misericórdia, né? Sempre é pela misericórdia. E vamos falar um pouco sobre a graça de Deus, aquilo que Deus é. Né? Amém. Irmão Elis, você é de que região do Brasil, irmão Elis? Eu sou do Pernambuco. Pernambuco. E o irmão Marcos é lá daquela região também, né? Maranhão, sou Maranhão. Vocês, região nordeste do Brasil, Nordeste, são vizinhos aí, né? Eu estou aqui no sul, em Santa Catarina. Esse meio de comunicação hoje também serve para aproximar. No sul conheço Chapecó e algumas regiões por perto que conheço, né? Sempre lá há muito tempo, temos alguns irmãos lá também na cidade de Chapecó. Mas que benção. Não sei se o irmão Elis quer falar alguma coisinha, que nós vamos dar 3 minutos para vocês fazerem a apresentação. Então, antes desses 3 minutos, você gostaria de falar alguma coisinha antes, irmão Elis, e depois nós vamos para as apresentações? A sua saudação, falar um pouquinho da sua região, onde se congrega, alguma coisa nesse sentido? Irmão Elis? Como todos já sabem, tá até aí o nome na descrição embaixo, Elis Nascimento. Eu tenho um canal também no YouTube, Elis Nascimento, onde eu coloco ali vídeos de debates meio, como isso aqui também. Após o debate, eu posso estar baixando o vídeo, colocando também ali no meu canal. É liberado para baixar. De Deus. Faço parte da Assembleia de Deus em Pernambuco e hoje vou aqui defender uma doutrina bíblica, contrapondo aquilo que o Marcos Dias vai apresentar. Vou mostrar que aquilo que ele vai defender não tem sustentação bíblica, mas é apenas uma filosofia assim, imaginária, até mesmo não consta em nenhuma literatura filosófica de fato que não seja algo criado por ele mesmo. Então, fica bem difícil para ele sustentar alguma coisa em torno do Deus e morte biblicamente, porque não tem nenhum amparo bíblico. Irmão Marcos Dias, você quer falar um pouquinho de você também, antes da apresentação aí, sobre... Você tem alguns livros escritos. Quantos livros você já tem escrito aí, irmão Marcos Dias? Olha, eu escrevi 35 obras. Dessas 35,
São uma trilogia sobre casamento, escrevi também sobre a juventude antes do casamento, escrevi 4 devocionais, inclusive um deles é chamado O Casulo, que considero o melhor de todos que eu já escrevi, e fala muito de como o mal surge no coração do homem. É mais no sentido da não se muita gente se preocupa com o sistema religioso e outras coisas, e na verdade a gente tem que se preocupar com o que está no nosso coração. O sistema é outra coisa, vira após nós nos corrompermos. E aí nós criamos o nosso próprio sistema. Então a preocupação é isso. Aí a gente, resumindo, do século II até o século XX, a gente pega todos os grandes homens de Deus no decorrer dos séculos, como eles caíram, por que caíram, e é um livro muito espiritual, um livro que traz devoção, desejo de buscar Deus. Então, eu amo muito essa linguagem pentecostal, linguagem espiritual, né? E escrevi 6 livros, na verdade, nem concluí ainda os 6 sobre a deidade de Deus, que é o assunto que nós vamos falar hoje, né? E nós temos alguns livros escritos, dentre outras áreas também, né? São 35 ao todo. Sou pastor, como eu disse, da Igreja Tabernáculo 2 Remanescentes, moro no Maranhão, e hoje, o meu papel aqui é mostrar apenas que a nossa doutrina não é filosófica. Então, como o tema é amor, que é uma doutrina bíblica ou filosófica, basta eu provar que não é filosófica, então está tudo resolvido. É muito simples. Esse é o tema do debate hoje, né? É isso. Deus é amor, é uma doutrina bíblica ou filosófica? Então, irmãos, eu vou colocar aqui já no cantinho da tela aí o cronômetro. Nós vamos, então, agora com a contagem de tempo. Vamos colocar, então, o nosso irmão Elis Nascimento na tela principal. E ele tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. E depois a gente vai estar adentrando, então, já considerando, então, o debate. Então, irmão Elis, você tem 3 minutos para fazer a sua apresentação agora. É livre, seu critério. Só que agora é cronometrado o tempo a partir de agora. Então, contagem é regressiva para a sua apresentação, irmão Elis. Nessa noite, nesse debate aqui, o Marcos Dias ele vai ter que sustentar biblicamente a sua doutrina. Então, ele não vai poder usar aqui filosofia para sustentar a doutrina dele, muito menos termos filosóficos. Então, ele vai ter que se ater e se manter no texto bíblico. Eu acredito que aí ele vai ter uma grande dificuldade de trabalhar pelo menos um versículo da Bíblia explicando a visão dele, aquilo que ele quer expressar e o que ele defende. Outra coisa também, o tema não é trindade. Então ele vai ter que focar aqui no tema. O tema é Deus em morte. É uma doutrina bíblica ou filosófica? Aí o que é que eu vou provar? Eu vou provar que Deus em morte não é uma doutrina bíblica e também não é uma doutrina filosófica. Ou até pode ser filosofia, mas não é filosofia de nenhuma literatura, a não ser do próprio Marcos Dias. Ou seja, ninguém defende o que ele vai apresentar. Só ele. Se só ele defende isso, eu acho no mínimo estranho você apresentar assim, um conceito e ainda mais dizer assim, não, esse conceito não é novo, é algo que já existia, que já é defendido, sendo que na hora de provar, não existe base bíblica, não tem literatura na filosofia, embora que ele tentasse mostrar algo na filosofia, já fugiria do real motivo desse debate. Deus imóvel é doutrina bíblica ou filosófica? E aí, se ele não conseguir mostrar na Bíblia e apelar para a filosofia, que ele também não vai conseguir mostrar nenhuma literatura filosófica defendendo Deus imóvel da forma que ele defende, já vai ficar um pouco complicado para ele, porque se não conseguir provar que Deus imóvel é uma doutrina bíblica, já foi pelo ralo aí tudo que ele venha a apresentar. Então, eu gostaria de ressaltar aqui que o tema do debate é Deus imóvel é uma doutrina bíblica ou filosófica? Então, ele vai ter que se ater ao texto bíblico, não vai poder usar termos filosóficos, nem se ater na filosofia, e também não vai poder estar falando sobre trindade, porque não é o tema trindade. Ele vai ter que falar de Deus imóvel e vai ter que respaldar isso com as escrituras. E é isso que a gente quer ver aqui nesse debate. A gente já gostaria de mandar um abraço aí aos nossos espectadores.
o nosso professor Jorge, que é o Alfa e Ômega, acabou de comentar aí agora há pouco, Rogério e todos mais aí do grupo Debate Bíblico, Trinitário versus Herege, todos que nos acompanham nesse debate. Espero que esse debate seja proveitoso e as pessoas possam também interagir aí no chat. Nosso amigo Nilton, professor Euler Lopes também, estou aqui com a sua gramática e pretendo usar. Bem, está aí já vencido, né, o tempo da apresentação do nosso irmão Elis. E agora, então, para a tela principal, irmão Marcos, também 3 minutos, irmão Marcos, para a sua apresentação. 3 minutos na tela, Ok, contagem regressiva a partir de agora, irmão Marcos. O tempo é seu. tranquilo. Amém. Eu vou aqui mostrar que o que nós cremos não é filosófico. Eu vou provar mais uma vez que a Trindade é que se defende por vias filosóficas, e eu vou provar sem esforço nenhum. Basta eu trabalhar texto, mostrar o que nós cremos, e se o que ele crê, o que ele defende, não utilizar de recursos filosóficos para defender o que crê, aí ele vai provar que realmente a Trindade não é uma doutrina filosófica. Então, em contrapartida, a minha própria defesa do que creio, mostra-se os flagelos da doutrina da Trindade. Vale pontuar que a nossa fé se baseia na crença de um só Deus. Certo? Então, nós cremos em um só Deus, para que todos fiquem bem claro. Esse debate vai ser diferente, é um debate que eu vou ter que trabalhar de outra maneira, então eu tenho que deixar bem claro e bem pontuado aqui. Só existe um Deus, certo? Deuteronômio 6,4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único, certo? O próprio Jesus disse isso em Lucas, capítulo 12, versículo 29, né? Ele vai dizer assim: e respondeu Jesus e disse: o primeiro de todos os mandamentos ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Nenhum lugar Jesus disse que é a segunda pessoa da Trindade, nenhum lugar Jesus disse que tem a mesma essência divinal do Pai, nenhum lugar saiu da boca de Jesus algo semelhante a isso. Então, eu vou focar, sobretudo, em Jesus nesse debate e em Paulo, as duas maiores autoridades do Novo Testamento. Jesus, por seu próprio evangelho, a própria carta lida, a própria Torá que desce do céu, e Paulo, por ser aquele que não aprendeu e nem recebeu o evangelho de homem algum, foi direto de Jesus, e o Jesus já ressurreto. Portanto, aquele que conheceu Jesus fora do alcance da lei. Então, eu vou trabalhar, sobretudo, sobre essas duas questões. João 17,3, Jesus disse assim: a vida eterna é essa, conheço a ti só, por Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Ele é o enviado deste Deus, e nós vamos fazer um paralelo, se Deus permitir, com o Antigo Testamento, e mostrar que desde o Antigo Testamento ele continua sendo o enviado deste Deus, ele continua sendo o Deus em morte. O termo morfê, inclusive vai ser uma das perguntas que ele provavelmente vai perguntar, sobre o que significa isso e tal, e eu já estou esperando, né, ele fazer essa pergunta, então eu vou deixar para trabalhar essas questões futuramente, né? Paulo, ele diz que porque para nós há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, ele faz o intermédio, mas só existe um Deus, não existe dois nem três, né? E nenhuma essência abstrata que é comum às pessoas. Essas coisas aí é filosofia. Nenhum autor bíblico trabalhou nada acerca dessas coisas. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, né? E sem ele, tudo que é feito, né, se fez. Então, se formos trabalhar, ele disse assim: nenhuma... Acabou o tempo, né? Perdão. O tempo. Então, tá certo. Irmão Marcos, feita então as apresentações, então, creio que deu para os irmãos que estão aí na audiência e também já entender qual é o rumo, né, desse debate. Então, a partir de agora, irmãos, nós vamos partir então agora também já para... eu vou acertar aqui o cronômetro já com antecedência, porque agora vai ser apenas de 2 minutos para a pergunta. Vamos deixar já encaminhado aqui. E então, a partir de agora, nós vamos então iniciar o debate. Então, os dois estão prontos, estão preparados. Então, a partir de agora, já dá para dizer, então está declarado que estamos no tempo do debate. Então, irmãos, já conversamos antes, vai ser um debate com 3 blocos, 3 perguntas para cada um. Então, em cada bloco,
Nosso irmão Elias, que desafiou para esse debate, vai iniciar fazendo a sua pergunta. Ele terá 2 minutos para fazer a sua pergunta. Tem 5 minutos para uma resposta e 5 minutos para uma réplica. Então, nós vamos fazendo assim no decorrer do debate. Então, são 3 blocos, 3 perguntas para cada um. Então, a partir de agora, nós vamos já, então, novamente colocar o cronômetro e iniciar, então, agora com esse primeiro bloco, né, nosso irmão Elias fazendo a sua pergunta. Então, nós vamos... Irmão Elias, aí para a tela principal, você tem 2 minutos para elaborar a sua pergunta, então, iniciando, então, esse primeiro bloco, o irmão Elias fazendo a sua pergunta, 2 minutos, contagem regressiva, tempo na tela. A minha primeira pergunta, ela tem a ver com a doutrina que o Marcos Dias defende, dizendo ser ela uma doutrina bíblica. Mostra, Marcos Dias, onde é que está escrito, ou mostra na Bíblia, pelo menos um versículo, ou um pedaço de versículo, onde Deus mostra, ou onde mostra, significa Espírito emanado ou Jesus estendido. Eu quero que você mostre isso biblicamente. Que mostre significa Espírito emanado e Jesus estendido. Então, essa é a primeira pergunta. E a respeito do que ele estava falando aí, sobre Jesus não tem a mesma essência que o Pai, eu acho contraditório com aquilo que ele mesmo escreve. Porque o Marcos Dias acredita que Jesus tem a natureza do Pai. Se Jesus tem a natureza do Pai, como é que não tem a mesma essência? Se é a mesma natureza. Então, no mínimo, aí é uma contradição medonha logo de cara. Fazer citação de João, capítulo 17, versículo 3, onde diz que conheçam a ti só e a Jesus Cristo a quem enviaste, ou conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, isso aí não lhe ajuda a expressão mono, porque existe um exclusivismo dentro da divindade que não anula o Filho e não anula o Espírito Santo. Por exemplo, mono também é aplicado a Jesus em Judas, verso 4, quando diz que Jesus é o único soberano. Então, se, de fato, essa palavra aqui indica que só o Pai é Deus verdadeiro e exclui Jesus, então Jesus é o único soberano e exclui também o Pai. Então, veja que problema você cria. Então, da mesma forma que o Pai é o único Deus verdadeiro, isso não deixa de fora o Filho e não deixa de fora o Espírito Santo. Da mesma forma que o Filho é o único soberano e o Pai também é o único soberano. Só existe um soberano, só existe um Deus. Amém. Pergunta efetuada. Então, Marcos, no centro da tela, 5 minutos, meu Marcos, para fazer a sua resposta. Tempo na tela e contagem regressiva para responder. Olha, por isso que o ideal é a pessoa conhecer realmente a doutrina que a gente crê, para fazer uma pergunta que a gente possa realmente trazer um contexto. Quem disse que a palavra Deus e morfe tem a ver com o Espírito Santo ser emanado? Primeiro, a palavra morfer, lá de Filipenses 2, está aplicando a Cristo. Então, se eu citar, por exemplo, algo sobre a expressão morfer, eu tenho que citar de acordo com o texto bíblico, e não pegar, por exemplo, aonde que está falando que o Espírito Santo é Deus e morfe, aonde está falando que ele tem a forma de Deus, qual é o texto? Não existe. Então, como que eu vou apresentar uma coisa se o texto não está dizendo? E qual é a nossa doutrina e aonde nós aplicamos isso? Então, você está confundindo a nomenclatura Deus e morfer, né, também chamado de monoteísmo absoluto, confundindo com o ato de dizer que essa expressão significa que o Espírito Santo é uma emanação e não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele citou um outro texto que agora me fugiu da mente, né? Só que, citando aqui um pouco Filipenses, a Bíblia diz que sendo ele em forma de Deus, certo? Está falando de Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 2, também vai trazer a questão de Jesus estar em outra forma, após a sua ressurreição, trazendo uma ideia de que Jesus, quando ressuscita, ele não é visto daquela aparência que ele tinha quando morreu. Então, tem outros textos, evidentemente, né? E a expressão morfer tem a ver com isso. Eu até pensei que ele ia... Eu até espero, na verdade, que na hora da contra-argumentação dele, ele entre em alguns pontos aqui.
Eu tenho anotado. Então, a pergunta que o irmão Elis fez não tem nada que eu defender, porque eu nunca disse que a palavra morfê tem a ver com isso. O que a gente crê de maneira aberta, focada e com vários autores que crê como a gente, inclusive, estou com umas obras aqui, são várias que eu peguei agora aqui, porque senão vai passar o tempo. Tem 2 minutos, acho que não vai dar tempo de eu achar aqui. Que defende muitos pontos do que eu creio. Inclusive, existem trinitarianos que afirmam algumas coisas relacionadas também ao Espírito Santo. Depois a gente pode citar na medida que o debate for ocorrendo. Então, de modo geral, é isso. Eu não tenho o que dizer, ou que responder, ou que defender acerca da nomenclatura relacionado ao que ele perguntou, porque não existe correlação na nossa doutrina. Seria mais ou menos eu perguntar para ele, me mostra um autor bíblico trabalhando a palavra trindade e que essa palavra significa 3 pessoas coeternas, coiguais e que formam Deus. Não existe. Só que a definição que eles apresentam para a trindade é isso. A definição da trindade é isso. O nome Deus e morfê está relacionado a Jesus. Não tem nem como aplicar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo para nós nem é uma terceira pessoa. Então, como eu vou aplicar? Então, não tem nem o que eu dizer aqui. Pode encerrar meu tempo aí. Eu não tenho realmente o que eu dizer nessa pergunta. Tá bem. Então, encerrou seu tempo, irmão Elis. Tenho 5 minutos agora para sua réplica. E o tempo é seu, está na tela, a contagem é regressiva, irmão Elis. Como eu já esperava, eu sabia que não ia ter nenhum texto, até porque não tem respaldo para defender Deus imóvel, nem na Bíblia, nem na filosofia. Agora, você imagina, se biblicamente não tem como defender Deus imóvel, quer dizer, nem na filosofia não tem como defender, imagina biblicamente. Complicado. Aí já foi pro prédio aí essa doutrina de Deus imóvel. Porque ele, inclusive, escreveu um livro sobre isso. Escreveu aí Deus imóvel e escreveu Deus imóvel na filosofia. E esse Deus imóvel prega o quê? Prega que Jesus é uma extensão de Deus e o Espírito Santo é uma emanação do Deus transcendente. E aí, quando eu pergunto a ele se existe um pedaço de versículo, ou pelo menos um versículo, onde mostra que morfo significa Espírito emanado e Jesus estendido, o que é que ele responde? Não existe. Se não existe, Deus imóvel é invenção, Deus imóvel é conjectura, Deus imóvel é achismo, Deus imóvel pode ser qualquer coisa, menos uma doutrina bíblica e filosófica. E dando uma colher de chá para deixar ainda como algo filosófico, poderíamos dizer que é uma filosofia sua. Não é uma filosofia que consta em nenhuma literatura, não é uma doutrina bíblica, então é um remendo, uma forma de ajeitar um pouquinho, de maquiar e criar aí uma fantasia, algo assim imaginário, porque ele mesmo disse, não existe nenhum versículo. Se não existe, qualquer coisa que gira em torno disso, seja um livro escrito por ele, seja uma argumentação dele, vai girar em torno de conjecturas. E o que eu acho interessante é que ele não conseguiu trabalhar nenhum texto, porque não existe, e também ele pulou aí falando de trindade e se utilizando de alguns recursos da filosofia. Mas aí, Marcos Dias, ficou complicado para você. Ficou complicado porque você não conseguiu, até o momento aqui, mostrar biblicamente. Então, ficou provado que você não sabe o que significa Deus em morfo, você não sabe o que significa morfo. E se você não sabe o que significa morfo, até porque você criou aí essa formulação e escreveu esse livro, então, o que é que acontece? Tudo que você falar a partir de agora é inútil. Tudo que você vem argumentar depois do que você disse aí que não existe, é em vão, é inútil, não vai servir de nada. Qualquer coisa que você venha falar em torno disso, não vai servir, porque já ficou provado aqui que Deus imóvel não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina filosófica, porque não existe e não consta em lugar nenhum, a não ser na sua própria literatura
invenção sua. Entendeu? Onde é que está o problema? A questão de trindade que você está querendo abordar aí não é o tema. O tema não é trindade. O tema é Deus imóvel. É uma doutrina bíblica ou filosófica? O que é que eu defendo aqui nessa noite e nesse debate? E Deus imóvel nem é bíblico, nem é filosófico. Deus imóvel é invenção. Pode passar para ele, o reverendo aí. Então vamos, né, zerar aqui o cronômetro. E dois tempos aí, né, sem ocupar ele todo. E agora, então, seria o Marcos agora fazer a sua pergunta. Então, já foi a sua réplica. Então, o Marcos tem agora 2 minutos para elaborar a sua pergunta para o nosso irmão Elis Nascimento. Então, Marcos, o tempo é seu, 2 minutos. Ok. Observe que o Elis, ele não sabe sequer o que é a doutrina do Deus imóvel. Eu ia fazer uma pergunta já bíblica para ele, mas ele está insistindo, né? Ele não pode falar da trindade, não pode, né? Na verdade, eu estou sendo interpelado sobre a minha doutrina ser bíblica ou filosófica. Por enquanto, não fez nem pergunta sobre o que eu creio. Mas já que eu ia fazer já uma pergunta bíblica, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para ele explicar, depois eu vou ler aqui o que é Deus imóvel, o que realmente nós falamos o que é, né? Mas eu vou perguntar para ele assim, defina a doutrina do Deus imóvel. O que é a doutrina do Deus imóvel? O que nós ensinamos que é a doutrina do Deus imóvel? Elis. Por favor, pontue bem organizado, tá bom? Para que as pessoas em casa possam saber se essa extensão que você está dizendo, o que é essa extensão, se a divindade é comum às pessoas, como é que isso se dá, certo? Se para nós Jesus foi gerado, se não foi, mas focar mesmo o que é a doutrina do Deus imóvel, de maneira geral, o que é isso, de fato? Porque eu acho que eu tenho certeza que você está fazendo algumas aplicações totalmente equivocadas. E a partir depois disso, eu já faço perguntas mais bíblicas, porque o foco aqui vai ser bíblico. É só isso. Bem. Irmão Elis, a pergunta está feita, então vou colocar agora 5 minutos para a sua resposta. O senhor na tela principal e contagem regressiva, irmão Elis, o tempo é seu. Eu acho que, assim, um livro de 500 páginas, ou até mais, do Marcos Dias, Deus imóvel, eu vejo como sendo muitos pontos soltos para comentar aqui em 1 hora de debate, e esse tempo sendo dividido entre a minha pessoa e ele, seria pouco tempo para estar aqui destrinchando o que seria Deus imóvel. Mas eu poderia trazer aqui alguns aspectos dentro da filosofia que ele acredita, criada por ele, porque não consta nenhuma literatura filosófica que não seja dele, e também não consta na Bíblia, porque não tem respaldo bíblico. O que é que eu poderia dizer? Que Deus imóvel é Jesus sendo uma extensão desse Deus, porque ele acredita que Jesus sempre existiu a natureza e não como pessoa. Ele acredita que Jesus passou a existir como pessoa em algum momento. E o Espírito Santo é uma extensão, ou seja, o Espírito Santo não tem personalidade própria, não é uma pessoa, mas ele é apenas a personificação do Pai. Então, o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, então o Espírito Santo não tem personalidade própria na cabeça dele, filosoficamente falando na filosofia dele, não é Bíblia. Isso aqui é o que ele acredita. Então, Deus imóvel, na doutrina do Marcos Dias, é Jesus estendido, e aí a gente já vê que confusão vai ter aí, porque se Jesus, eu até chamei isso uma vez de unicismo moderno, porque se Jesus é uma extensão de Deus ou uma extensão do Pai, ele não acredita, ele não diz que é do Pai assim, diretamente, mas querendo ou não vai cair nisso daí. Ele diz que Jesus é uma extensão de Deus. Se Jesus é uma extensão de Deus ou do Pai, então logo Jesus não é filho, mas é o próprio Pai estendido. E se o Espírito Santo não tem personalidade própria, mas é uma extensão do Pai na filosofia dele, então o Espírito Santo também não tem personalidade própria, ainda também não é uma pessoa, mas é o próprio Pai. Resumindo, o Pai é o Espírito e o Pai é Jesus. Então aí é uma forma de dar uma cambalhota, faz uma costura, remenda aqui, remenda ali,
ora ele cai no unitarismo, ora ele cai no unicismo, e ele vai fazendo essa mescla, tentando contornar, e criou-se aí o Deus imóvel, que não é bíblico, não é filosófico, poderíamos dizer que é filosófico na literatura do Marcos Dias, e em nenhum outro lugar consta. Só no livro dele. Só na cabeça dele. Não consta em nenhum outro lugar. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, para de fato analisar isso, de fato analisar se tem sustentação, não tem sustentação nenhuma. Por quê? Se o Espírito Santo é uma extensão do Pai, isso aí se faz desnecessário. Se o Espírito Santo é uma emanação do Pai, isso aí se faz desnecessária a presença do Espírito em textos onde mostra ali o Pai. Porque se o Espírito Santo é uma emanação, qual a necessidade de ter texto mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo pessoas distintas? Por exemplo, Mateus 28:19. Jesus disse: "Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Se o Espírito Santo fosse de fato uma emanação, como é pregado na filosofia criada pelo Marcos Dias, não haveria necessidade de ter ali em nome do Espírito Santo. Entendeu, Marcos Dias, o problema? Outros textos onde diz ali que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma emanação do Deus transcendente, não haveria necessidade de ter citação dele ali, visto que o próprio Pai está no texto. Então, qual a necessidade de um representante se a própria pessoa está ali? Se o Espírito Santo fosse uma representação, ou fosse ali uma emanação, não haveria necessidade do Espírito estar no texto, onde o próprio Pai é mencionado. Da mesma forma, Jesus. Se Jesus é uma extensão de Deus, e Deus está no texto, não haveria necessidade dessa extensão estar no texto. Então, aqui a gente vê que, até o momento, ele não trabalhou Bíblia, não trabalhou nenhum versículo, não trabalhou nenhum texto, ele só trabalhou aqui o que ele pensa, o que ele acha, o que ele deduz, e aí ele cai no deducionismo, porque eu já vi ele acusar trinitários de deducionismo, quando, na verdade, é ele quem baseia a sua crença no deducionismo. E até esse deducionismo dele é um deducionismo mal feito, é uma postura mal feita, e quando a gente entra aqui no texto bíblico para fazer uma exegese, vai se rasgar igual trapo velho. Então, irmão Marcos, agora 5 minutos para a sua réplica. O tempo está na tela, o tempo é seu, Marcos. Ok. Então, vocês vejam que ele não respondeu nada que foi perguntado. Eu fiz uma pergunta, o que é? A mesma pergunta que ele me fez, nem ele sabe o que é a resposta. Como ele mesmo disse, eu precisaria estudar para saber o que é. Ele nunca leu, não estudou, certo? Então, assim, você vê que... olha só, na introdução, acho que a segunda página desse livro aqui, vamos lá, na segunda, nem vou trazer a definição ainda. Erros fundamentais dos hereges no contexto da tradição cristã. É afirmado pelos cristãos, filósofos contemporâneos, que existem 3 erros fundamentais na base de todo herege. Aí o que eles dizem? Isso são os trinitarianos, aí inclusive eu tenho referência aqui. A má formação dogmática, ou seja, estão deixando claro que é um dogma e é só uma formação. A soberba ou presunção, porque não aceita o dogma, e a má formação filosófica. Quem diz isso são trinitarianos, aqui, ó. Aí eu vou dizer, porém eu, Marcos Dias, digo que os erros mais comuns, mais cometidos pelos hereges vão além disso. São eles: desconsiderar o contexto histórico e a mente do autor, e eu vou mostrar hoje aqui o Elis fazendo isso. E muitos vão buscar compreender com a mentalidade não do autor da época, mas com a mentalidade de hoje. Hoje eu vou mostrar que o Elis vai fazer isso. Então ele pega o que ele tem hoje na mente e quer transferir para o autor bíblico. Eu vou resumir, porque senão vai ficar longo. O anacronismo, que é você trazer uma doutrina construída em determinado tempo que ela não existia. Também é a segunda coisa. E a terceira coisa é explicar a filosofia de modo autônomo, ou seja, não tem nenhum texto bíblico, você não tem nenhuma base bíblica e quer trabalhar coisas avulsas, autônomas, como se aquilo de fato servisse para alguma coisa. Portanto, eu estou fazendo o oposto do que ele disse.
Pode observar que eu perguntei o que é desimorfia, ele foi para Mateus 28, 19, o que tem a ver com homofia ali? Aí ele diz que a homofia, ora, é unicismo, unicismo é uma pessoa, ora é unitarismo é duas pessoas, ora é trinitarianismo, que é três pessoas. Como é que alguma hora é um, dois e três? Eu não estou nem falando de divindade, só questão numeral. Você que está em casa, se uma hora um for um, e um virar dois e depois virar três, me explica como é que funciona. Porque o rapaz não sabe nem o que é homofia. Aí ele sai falando um monte de coisa. Não, ele não trabalhou Bíblia até agora. Mas qual foi a pergunta bíblica que ele me fez? Como que eu vou trabalhar texto bíblico? Ou é para mim trabalhar o nome Bíblia? Eu não entendi aí, porque ele não fez nenhuma pergunta bíblica, né? E quer para mim trabalhar a Bíblia? Você vê que não faz sentido, né? E ele não sabe o que é a definição do Deus imóvel. Deus imóvel se estabelece não na anulação da fé que Jesus é Deus, mas na demonstração que aquele Deus que apareceu no Antigo Testamento, aquele que apareceu, por exemplo, a Manoá, aquele que apareceu, por exemplo, a Jacó, que Jacó lutou, que Manoá viu, aquele a qual apareceu ali para Abraão, lá em Gênesis 18, aquele Deus é Jesus Cristo. Ele é a forma que nós podemos contemplar Deus, é através de Jesus Cristo. Ele sempre apareceu desde o Antigo Testamento. Então, assim, aí ele faz uma pergunta falando que... Ele disse que Ele disse, depois pode voltar o vídeo, ele disse que, para nós, Jesus é uma extensão de Deus e o Espírito Santo é uma extensão de Deus. A gente não quer trabalhar acerca disso. Outra coisa que ele disse, que do que nós ensinamos, ninguém acredita e ninguém defendeu o que a gente acredita. Se ele lesse só um pouquinho, não precisava ler muito, não. Bastava ter lido esse livro aqui, ó. Só esse. São 6 livros. Ao todo são 6. Bastava ler um. Ele ia ver inúmeros autores falando uma coisa. Não é 20 e nem 30 autores, não. Inúmeros. Né? E poderia até pegar ali do século II, século III, já trabalhar ali e observar algumas coisas assim. Era o dever de casa. Era só fazer o dever de casa. Resumindo, ele não sabe sequer o que é a nossa doutrina, mas convidou para debater sem conhecer de fato a doutrina. Agora, imagina eu aqui, chego e começo a dizer, ele não trabalhou texto até agora, mas que pergunta bíblica que eu fiz para ele trabalhar texto? Então, você vê que há uma contradição em toda a fala dele, né? Mas eu acredito que é nervosismo, daqui para frente ele vai melhorar, não é possível, né? E Deus imóvel não tem nada a ver com o que ele está estabelecendo. Até a Trindade acredita que Jesus não é outro Deus. Logo, se a mesma divindade de Cristo, do Pai, está no Filho, e são pessoas distintas, então a divindade está estendida nas pessoas. Até a Trindade estabelece isso, mas o menino nem o dever de casa fez. Bem. Pode encerrar. Amém. Encerrou então o tempo, né? Encerrou o tempo do nosso irmão Marcos. Também encerrou aí esse primeiro bloco. Então, agora nós vamos passar aí para o segundo bloco. E neste segundo bloco agora é o nosso irmão Marcos que vai iniciar fazendo a pergunta. Já quero deixar aqui prontinho já o cronômetro, né, de 2 minutos. Nós vamos então, a partir de agora, passar então para o segundo bloco. Bom, Marcos, agora você então faz a pergunta, já está aí na tela, 2 minutos, e o tempo é seu para elaborar a sua pergunta, então, nesse segundo bloco. O tempo é seu, contagem regressiva. Ok. A minha pergunta é muito simples. Eu queria saber se existe alguma coisa que Jesus tem que provém dele mesmo, que surgiu dele mesmo. Existe alguma qualidade, a vida de Jesus, os dons, a divindade, ou o que seja, que Jesus tem, que veio dele mesmo. Só queria que ele me trouxesse um texto bíblico, e se ele quiser, para eu fazer uma pergunta mais bíblica, eu queria que ele abrisse João 5,26 e me dissesse ali quem é que deu vida ao Filho. Quem foi que deu vida? Começando pela vida. Porque aí, após a vida a gente vai para outros pontos. Quem deu a vida a Jesus Cristo? Será que ele é autoteus, ele é Deus em si mesmo? Quem deu a ele? Essa é a minha pergunta. Bem simples, objetivo. Ok, então vamos só mudar aqui o cronômetro para 5 minutos. E o nosso irmão Elias, no centro da tela, vai fazer, então, dar a sua resposta aí dessa pergunta. Irmão Elias, o tempo é seu, contagem regressiva.
Eu vou entrar na pergunta que ele fez aí, mas antes eu gostaria de desfazer um argumento falacioso que ele trouxe aí. Ele disse assim, você falou que não estudou e tal. Isso aí faltou com a verdade. Eu não disse que não estudei. O que foi que eu disse? O pessoal vai ver depois aí, pode assistir o debate depois novamente e ver o que é que eu vou dizer agora. Eu disse que não daria tempo de explicar, porque o seu livro ele tem cerca de 500 páginas ou mais. Então não daria tempo de destrinchar aqui o que é Deus imóvel, até porque quem tem que fazer isso é você que tem que se contorcer para explicar o que é Deus imóvel. Porque você não pegou isso da Bíblia, não tem na Bíblia. Não tem na filosofia. Inclusive, quando você fez citação, você só, olha, tem aqui, tem onde? No seu livro. Você não pegou a Bíblia e disse, está aqui na Bíblia. Não. Você disse, está aqui no meu livro. Está aqui no meu livro. Ou seja, está no seu livro, mas não está na Bíblia. É aí que está o problema. Então, também não consta na Bíblia e não consta nenhuma literatura da filosofia, a não ser a sua própria filosofia invencional. Então, na sua invenção tem. Um detalhe que me chamou a atenção foi que você falou que eu não fiz nenhuma pergunta bíblica e queria que você respondesse Bíblia. Então, só aí eu daria o debate por encerrado, como você tendo se auto-refutado. Por quê? Eu perguntei a você o que é... Olha a pergunta que eu fiz aqui, eu vou repetir da mesma forma para não ter erro. Mostra pelo menos um versículo onde morfe significa Espírito emanado e Jesus estendido. Se não tem isso na Bíblia e tem no seu livro, e você disse que eu não fiz nenhuma pergunta bíblica, você acaba de dizer que a sua doutrina não está na Bíblia, Marcos Dias. Você entende o problema? Veja só a sua própria mentalidade. Você disse assim, ó, como é que eu vou responder Bíblia se até agora você não perguntou nada que está na Bíblia? Foi você quem disse isso. Então, se eu não perguntei nada que está na Bíblia, e o que eu perguntei a você é pelo menos um versículo onde o Espírito Santo é emanado de Deus e Jesus é estendido, e você disse que eu não perguntei nada bíblico, então a sua doutrina não é bíblica. Só que o debate já se daria por encerrado. Já a sua dúvida, respondendo aqui a sua dúvida, que você tem uma dúvida a respeito de João capítulo 5 e o versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também a quem? Ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder, porque veja só, o inimigo do herege é o contexto. Porque você lê um pedaço do versículo e se esquece de ler o restante. O inimigo do herege mortal, isso aqui é criptonita, é o contexto. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Então, quem é que recebeu vida aqui, Marcos Dias? Porque a gente sabe que, biblicamente, Jesus tem dupla natureza. Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Então, o que foi que recebeu vida? A plenitude humana. Porque Jesus, na sua plenitude divina, tendo a mesma natureza que o Pai, ele sempre existiu, da mesma forma que o seu Pai. Então, você trazer um texto como esse, para tentar dizer que, olha aqui, ó, Jesus não tinha vida, não. Ele recebeu vida. Então, peraí. Se Jesus não tinha vida e ele recebeu vida, e você defende que Jesus tem a natureza do Pai, ou a natureza do Pai é de Jesus, então como é isso? Como é que ele tinha a natureza do Pai e poderia morrer? Teve que receber vida. Está vendo que contradição medonha? Está vendo que não tem sustentação? Você mesmo se auto-refuta quando abre a sua boca para tentar defender uma doutrina que não é bíblica e não é filosófica, e quando você quer apresentar alguma coisa para tentar defender, você diz, olha, está aqui no meu livro. Ou seja, não está na Bíblia, não está na filosofia, está no seu livro. Seu livro é o quê? Invenção sua. Dedução sua. Conjectura sua. Não é parte bíblica. E até agora você não trabalhou nem texto. E o texto que você citou aí para fazer a sua pergunta, dizendo que Jesus recebeu vida, supondo que Jesus não tinha vida, mesmo tendo a natureza do Pai, que você defende que Jesus tem a natureza do Pai. Como é que tem a natureza do Pai e não tem vida? Precisou receber vida. Logo, esse texto está tratando aqui da encarnação do Verbo. Então, o que recebeu vida foi aquilo que encarnou e passou a existir no ventre de Maria. Ou seja, a natureza humana. E Jesus tem dupla natureza.
Biblicamente eu provo isso. Se você nunca leu, eu posso te mostrar. Bem, então, eis aí a resposta do irmão Elis. E agora, meu Marcos tem 5 minutos para fazer a sua réplica. E o tempo é seu, meu Marcos, Ok. em Ok. regressivo, sua réplica. O Elis esqueceu de fazer o dever de casa. Eu acho que está nervoso. Começou a responder o que foi perguntado depois, quando chegou lá na casa, 2 minutos apenas, passou 3 minutos, falando um monte de coisa que não tinha nada a ver com a pergunta. Eu perguntei se tem alguma coisa que Jesus recebeu que não recebeu, que veio de si mesmo. Ele sequer tocou no assunto. E foi para João, pensei que ele ia pelo menos ler nesse tal de contexto que ele cita, e não fala nada de contexto. O termo grego usado para a vida é o termo zoe. O termo zoe, essa palavra, aparece 125 vezes em toda a Bíblia, e nenhuma vez, Jesus está falando de um ser terreno usando a palavra zoe. A palavra zoe nunca foi apontada por Jesus como sendo uma vida terrena, conforme o nosso irmão, que gosta de grego, falou. Certo? Então, Jesus nunca citou. A vida natural, ela pode ser citada como bios, ali lá em Lucas 8:43, psique, como Mateus 16:25, ou a vida eterna, a vida mesmo, né, a divina, que é o que Jesus cita, que não tem nada a ver com o homem, com a natureza humana, que é, por exemplo, João 10:10, 17:3, né, o termo é zoe. Então, assim, ele não fez o dever de casa, né? Ele fala assim, tem um contexto. Ele sequer trabalhou o contexto. Que contexto? O contexto é o seguinte, versículo 17, Jesus respondeu e disse, o meu pai trabalha até agora no sábado e eu também. Versículo 18, pois isso, os judeus procuravam ainda matá-lo. Por quê? Porque ele trabalhava no sábado e por isso procurava ainda mais matá-lo, porque só não quebrantava o sábado, mas também dizia que era o Filho de Deus, e aí, consequência dos judeus é de se fazendo igual a Deus. Observe, isso seria contexto, mas aí ele sabe que não vai responder e faz uma aplicação totalmente equivocada. Versículo 19 e 20, Jesus vai responder e dizer que o Filho não faz coisa de si mesmo, ou seja, não teve nada que Jesus vai fazer de si mesmo. Jesus disse que de si mesmo ele não faz coisa alguma, o Pai mostra o que ele tem que fazer e ele faz, certo? Aí o versículo 20 ele vai dizer bem claro, o Pai ama o Filho e o Pai mostra tudo que o Filho tem que fazer. Está lá ele dizendo com todas as letras. Então Jesus ressuscita os mortos, certo? Porque Deus deu essa autoridade, versículo 21, o Pai não julga, mas deu autoridade ao Filho julgar, versículo 23, tudo, se ele quisesse ler o contexto, já respondia numa pergunta, ele ia responder que não tem nada que Jesus faz de si mesmo, né? Mas ele vai falar umas coisas que não tem nada a ver, né? Isso eu poderia citar o versículo 23, eu vim no nome do meu pai. O nome, será que o nome do pai é o mesmo do filho ou é a autoridade? Ele vem da autoridade do pai dele, certo? E poderia citar muitos outros textos, né? Então, assim, não fez o dever de casa. Aí ele cita, agora eu vou dar os 2 minutos para fazer o contrário do que ele fez. Vou direto, de maneira objetiva. Aí ele cita, e ele não falou que não estudou, né? Que eu tinha falado que ele não estudou. Depois vocês voltem e vejam o que realmente eu disse. Só analisar. Esse livro eu já dei para ele mais de 4 vezes, né? E ele teve mais de ano para poder ler, e de, assim, com um ano eu lia uns 30 livros. Tá? No mínimo, eu tô falando assim, quem lê pouco, quem lê só no sábado e domingo, uns 30 livros em um ano. Então, assim, faltou fazer dever de casa. Aí ele diz assim, que não foi trabalhado o texto, que ele fez uma pergunta e perguntou ali sobre o termo morfe, mas qual foi a pergunta dele? Volte o vídeo depois, você vai ver que ele perguntou relacionada ao Espírito Santo, e não tem nenhum texto que está fazendo aplicação, e nem a doutrina, que eu creio, está apontando o termo morfe para o Espírito Santo. Portanto, não tem nada, não é correlação com o que eu creio e o que ele perguntou. E quando a gente pergunta de Bíblia, o homem não tem Bíblia. O homem vai falar umas coisas que não tem nada a ver. Então pode encerrar. Eu nem uso meu tempo todo para falar com ele. Amém. Então, encerrando o tempo, né? E deixa eu já acessar aqui o cronômetro com 2 minutos, porque a partir de agora, então, daí é nosso irmão Elis vai fazer a pergunta. Agora, a sua segunda pergunta. Bom, antes de você fazer a tua pergunta, irmão Elis, quero agradecer, né? Os irmãos aí estão comentando, estão assistindo, e dá tempo de compartilhar o link ainda para outros e colocar lá no teu grupo do WhatsApp, chamando para vir também
acompanhar o debate. Você que está assistindo e não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Sempre tem já alguns debates. Irmão Elis é a segunda vez que está aqui no canal Dose de Verdade. Né? O nosso irmão Marcos Dias também é a segunda vez. E está aí também já, né, armazenado os debates que estiverem com outras pessoas, sempre bastante informativo. Eu quero dizer que eu também estou aqui, como os que estão assistindo, também tentando entender, né, a colocação dos irmãos aí, entender também a questão do Deus Imorfe, também entender, né, aquilo que o irmão Elis tem questionado aí. Mas é muito bom e eu acredito que é uma chance de melhorar o conhecimento, né, em todos os âmbitos aí da palavra de Deus. Então, irmão Elis, agora é a sua vez de fazer, então, a sua segunda pergunta, e o tempo está na tela. 2 minutos, contagem regressiva, o tempo é seu, irmão Elis. A minha segunda pergunta é a seguinte. Está escrito aonde, Marcos Dias? Que só existia o pai e depois o filho passou a existir como pessoa. Houve um momento que só existia o pai e depois o filho passou a existir? Eu gostaria que você apresentasse na Bíblia, porque até agora você não apresentou Bíblia, não apresentou nada, só o que acha e pensa. E quando tentou usar um texto para fazer uma pergunta, entendeu errado o texto e não tem nada a ver com Deus Imorfe. Então, novamente, Deus Imorfe não é bíblico e não é filosófico, em versão sua. E o próprio contexto que eu disse que é inimigo do herege, o texto aqui está falando de quem? Do filho. Quem é o filho? A natureza humana, a natureza encarnada. Jesus tem dupla natureza. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Então, todas as vezes que tiver no texto bíblico, aprenda isso. Pode escrever aí também em um livro futuro aí, ou até mesmo no seu caderno de anotação. Todas as vezes no texto bíblico que diz que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus recebeu vida, está relacionado à encarnação do Verbo, está relacionado à natureza humana de Jesus. Então, todas essas coisas de receber, morrer, ressuscitar, está relacionado à encarnação do Verbo, está relacionado à plenitude humana, à natureza humana de Jesus. A questão que você falou aí de vida, a gente vê em Mateus 25, 46, que os justos irão para a vida e os ímpios para o castigo. Então, o fato da palavra vida ser aplicada aqui a Jesus não implica de que ele recebeu uma vida lá na eternidade. Isso aqui implica em dizer que a sua plenitude humana, a sua natureza humana, recebeu vida, assim como o Pai tem vida em si mesmo. Então, novamente, o texto está relacionado aqui à encarnação do Verbo, à natureza humana do Filho. Não está dizendo que ele recebeu vida lá na eternidade. Está dizendo que ele recebeu vida em um contexto terreno. Bem, vou botar aí, o cronômetro aqui agora de 5 minutos. Nosso irmão Marcos Dias, então, dá a sua resposta. O Marcos, senhor, na tela principal, 5 minutos. Eu só seja objetivo na pergunta rapidinho para mim antes aí, que fugiu da minha mente a pergunta, desculpa. Está escrito aonde? Que existia só o pai e depois o filho passou a existir como pessoa. Ok. Tranquilo? Então, contagem regressiva, 5 minutos na tela, irmão Marcos. Ok. Vamos lá. Primeiro, onde foi que eu disse que só existia o pai e o filho veio existir como pessoa? Esse seria o ponto, né? O que eu digo e o que eu creio é muito bem claro e a gente define com todas as letras. Jesus foi gerado. Hebreus capítulo 1, versículo 5, para deixar claro que ele foi gerado. E o melhor texto para provar que Jesus, de fato, é posterior, é olhar quem é anterior. Então, a Bíblia diz, no versículo que nós lemos, diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Quem deu vida ao Filho foi o Pai. E ninguém pode dar a vida para alguém se não for antes daquele que recebeu. Certo? Isso é ilógico. Isso não estou dizendo com todo respeito, não que eu estou dizendo que ele seja sem noção, mas é quem é sem noção acreditar que aquele que foi gerado, eu estou com um livro aqui, deixa eu pegar aqui não, eu ia pegar um livro aqui, citar um autor trinitariano que ele diz assim: aquele que acredita e que diz que o filho de fato é filho e foi gerado por Deus,
nunca poderá negar que o pai é ontologicamente anterior ao filho. A Trindade Católica, eles mesmos dizem assim, que a geração, o pai, ela é logicamente anterior, porque usa a palavra lógica, porque não pode dizer temporalmente, né, por causa da ausência de tempo, mas não por causa da ausência da proposição da geração em si. Porque se não houvesse essa proposição, não seria filho. Logo, o pai não é pai, o filho não é filho, não existia nada do que as pessoas estão crendo. Então, esse seria o ponto. Aí ele cita de novo, batendo a mesma tecla, que ali tem a ver com a vida terrena. O termo zoe nunca foi usado por Jesus como vida terrena. Volto a repetir, você pode pegar a Bíblia interlinear e não existe isso, tá bom? Quem quer ter marca, tem. Então, volto a dizer, Jesus, e nunca, nenhuma vez, e você pode pegar todas as passagens onde é citado, e são mais de 100, são 125 ao todo, só sobre Jesus ali são, parece que 87, se não me falha a memória. Nenhuma vez Jesus falou de uma vida terrena usando a palavra zoe, certo? Então é um grande equívoco, e a pessoa, claro, ela tem liberdade para acreditar no que quer, certo? No entanto, a Bíblia não está apoiando nada relacionado a isso. Então, se o filho é filho, a própria proposição da filiação vai trazer uma ideia semelhante a isso. Então, Jesus, como homem, ele tem quanto tempo? 2000 anos? Será que 2000 anos que Jesus tem? E aí você vai observar que você tem que entender, Jesus como homem existe há quantos anos? Há 2000 anos. Então, a pergunta do Elias, agora sendo mais objetivo, o Elias perguntou, quando ele se torna homem? Quando ele nasceu no ventre de Maria. Sendo bem objetivo. Nasceu no ventre de Maria, é ali que ele se torna homem. Ele não era homem, certo? Então, sendo ainda mais objetivo e pegando agora uma contrapartida, uma vez que falei do Jesus terreno e do pré-existente. O pré-existente foi gerado em dado evento da eternidade e o Jesus natural, né, a sua concepção natural se deu no ventre de Maria. E o autor, os Hebreus, narra as duas gerações. Hebreus capítulo 1, verso 5 e Hebreus capítulo 2, versículo 7. Bom? Então, pode deixar esse minuto aí. O Elias tá bom demais conversar com ele. A gente deixa aí um minuto aí, tá boa. Pode passar para ele. Amém. Vamos zerar aqui o cronômetro. O Elias tem agora, então, 5 minutos para sua réplica. 5 minutos, o tempo é seu. Meu Elias, contagem é regressiva. Ele consegue realizar a façanha e debater com ele mesmo. Ele fala e ele mesmo se contradiz. Porque ele disse, eu não defendo aqui que Jesus passou a existir como pessoa, me prova aí onde foi que eu disse isso. Aí depois ele diz, o texto lá em João 5 diz que Jesus teve vida, recebeu vida. Então quer dizer que o Pai já existia e o Pai é anterior a Jesus. Então veja que é isso, Marcos Dias. O que é isso aqui nessa live, pelo amor de Deus? É só soltar você aqui com o seu livro aí, você consegue debater com você mesmo. Olha aqui, vou ler de novo, vou ensinar de novo isso aqui, ó. João 5, 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, Jesus encarnou, assumiu uma natureza humana que antes não tinha. Então, por isso, ele tem dupla natureza. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Então, essa natureza de Jesus que ele assumiu, ela poderia o quê? Morrer. Tanto é que Jesus morreu na cruz. Mas o Pai deu vida a ele. Então, o Pai deu vida, então Jesus não pode mais morrer. Então, independente se a vida significa ter a mesma que o Pai, porque realmente ele tem a mesma vida que o Pai, ele recebeu essa mesma vida que o Pai, que não pode mais morrer, a sua natureza humana. Então, o que é que acontece? Não tem problema nenhum nisso. E o que recebeu vida aqui foi a natureza humana. Novamente, eu ensinei isso. Não adianta você dar cambalhota nisso aqui, que vai ser refutado. Agora, eu vou provar aqui, biblicamente. Olha aqui, João capítulo 1, versículo 1. En arche, en hologos, kai hologos, en proston teon, kai teon, en hologos. E ainda não comprou a gramática do professor Euler Lopes, tá aqui a gramática. Então, no primeiro bloco, o que foi que eu provei aqui? Que o Marcos Dias não conhece o que significa morto, que não está na Bíblia, não está na filosofia e é a invenção dele. Agora eu vou provar na Bíblia algo aqui que ele não crê. Ou seja, está na Bíblia e ele não acredita. Então faltou fé. Mostrei que ele não sabe o que significa morto, que escreveu Deus e morto.
E agora eu vou mostrar que Jesus sempre existiu, tendo a mesma natureza que o Pai, e ele não acredita nisso. Ou seja, faltou fé. Olha aqui, ó, tá na gramática, isso aqui é gramática. Se negar isso, está negando o texto. No contexto do grego bíblico, o verbo eimi é frequentemente usado para expressar a existência ou essência de algo na forma em, que é a forma do passado imperfeito. Indica uma condição contínua ou um estado que existia sem necessariamente focar no início ou no fim de um estado ou ação, mas expressa uma ideia linear, intermitente no passado. A função estativa de EMI se refere à ideia de ser um estado contínuo, em João capítulo 1, versículo 1. E a repetição da forma em enfatiza a eternidade e a imutabilidade do Logos. Ou seja, Jesus sempre existiu, tendo a mesma natureza que o Pai. E aí a gente vê em arche, em rodologos, cairologos, em prostonteon. Então sempre houve um relacionamento pessoal entre o Pai e o Filho, porque a gente vê aqui o sujeito logos. A característica desse sujeito é theos, ou seja, e o texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele não se tornou Deus, e ele não passou a ter um relacionamento com o Pai pessoal. Ele sempre se relacionou de maneira pessoal com o Pai, tendo a mesma natureza que o Pai, e isso é sustentado gramaticalmente. Então, qualquer coisa que você diga diferente disso, você está negando a realidade, se apegando com a fantasia, e faltou a fé. Porque se você tivesse fé, você acreditaria no que está no texto bíblico aqui, ó. Porque como é que Jesus recebeu vida se Jesus sempre existiu? Outra coisa, se aquela vida não é no contexto terreno, na plenitude humana, eu gostaria que você mostrasse na eternidade Jesus recebendo vida. Então, aquilo ali fala da encarnação do verbo. Está relacionado à plenitude humana. Outra coisa aqui interessante, ó. Existência contínua. Isso aqui é a gramática do professor Euler Lopes, na página 263, parágrafo 3.1. Existência contínua. A expressão em sugere que o Logos não apenas existia em um momento específico, mas estava continuamente presente no início de tudo, expresso pela locução en arche, en indicando a ideia de um estado de existência contínua. Então, Jesus sempre existiu de maneira contínua, sempre existiu como sendo uma pessoa, então não houve um momento em que ele passou a ser uma pessoa. Ele sempre existiu como uma pessoa distinta do Pai, se relacionando com o Pai, tendo a mesma natureza e essência. Biblicamente, ou crê ou não crê. Tá bem. Então, aí, encerrando esse segundo bloco com o nosso irmão Elis aí dando fazendo a sua réplica. Então, irmão Elis, irmão Marcos, agora nós vamos passar para o terceiro e último bloco. Eu sempre digo assim, quando a gente chega nessa etapa do último bloco, vai ser a última pergunta que você vai fazer, uma última resposta e uma última réplica. Então é hora de abrir a caixa de ferramentas. Agora é você mostrar a ferramenta que você tem, porque é o último bloco. Então, nosso irmão Elis, ele vai fazer agora a sua pergunta nesse último bloco, e o nosso irmão Marcos estará respondendo. Então, eu só vou colocar aqui o cronômetro de 2 minutos, e vamos se preparando então para nós fazer então agora esse último bloco, terceiro e último bloco, onde o irmão Elis vai fazer a pergunta. Então, mais uma vez eu digo, é hora de abrir a caixa de ferramentas. Então, vamos nós para o terceiro e último bloco desse debate, dessa troca de conhecimento. Elis, tempo na tela, 2 minutos, para você elaborar a sua pergunta. Tempo na tela, contagem regressiva, irmão Elis, para esse terceiro e último bloco. Eu ia dar só um feijãozinho com arroz ao Marcos Dias, mas aí eu tive que dar um pirãozinho a ele para ver se ele fica forte espiritual. Vamos lá, a terceira pergunta aqui agora, que é conhecido como a tampa do caixão. Porque aqui o herege ele é fulminado, depois a gente cobre ele com a tampa do caixão. Aqui a terceira pergunta. Como o Espírito Santo não tem personalidade própria,
e ele é descrito como uma pessoa, inclusive vivendo em comunidade. Conseguiu compreender a pergunta, Marcos Dias? Olha aqui, ó. Como o Espírito Santo não tem personalidade própria? Se ele é descrito como uma pessoa vivendo em comunidade, sendo distinto do Pai e distinto do Filho. A terceira pergunta é essa. Então, é bom que você consiga captar aí para depois não dizer que não respondeu. Que ele é descrito como uma pessoa, o que você falou no fim? Que ele é descrito como uma pessoa... Como o Espírito Santo não tem personalidade própria. Se ele é descrito como uma pessoa, inclusive vivendo em comunidade. E essa comunidade é justamente o Pai e o Filho. Então, como é que ele não é uma pessoa e não tem personalidade própria, se a Bíblia descreve ele como uma pessoa e ainda mais vivendo em comunidade? Okay. A pergunta é essa. Então, já que você conseguiu captar, eu gostaria de utilizar ainda o meu tempo aí para mostrar que o texto que você citou estava relacionado ali à encarnação do Verbo. Então, eu acredito que agora você aprendeu. Porque a gente tem que mostrar, se possível, até desenhar, né? Porque se o cara que não quiser aprender, o cara desenhando é porque faltou fé mesmo. Então, ficou provado aqui, no primeiro bloco, que você não sabe o que significa morfo. E não está na Bíblia, nem na filosofia, e mesmo assim você escreveu um livro. E ficou provado também que você não sabe o que significa. No segundo bloco, ficou provado que você não tem fé, porque eu mostrei aqui biblicamente algo e você não acredita. Amém. Então, vamos mudar agora o cronômetro de 5 minutos. Nosso irmão Marcos, então, agora é para a tela principal e tem aí 5 minutos para a sua resposta, irmão Marcos. O tempo é seu, contagem é regressiva. O Elise hoje tá bonzinho, rapaz. Só com uma mão com açúcar, tranquilo. Eu não estou usando nem os minutos, eu não estou usando os 3 minutos, 4. Você tá com a interlinear aí, Elise? Dá uma abertinha aí, abre aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Abre aí, só para ver bem se no grego tá assim também, tá bom? O texto diz assim: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito ali? A liberdade. Aqui tem um artigo definido. O Espírito Santo pode ter qualquer coisa, menos uma terceira pessoa. Ele é o Senhor. Você pode dizer que é o Pai, você pode dizer que é o Filho, você pode dizer qualquer coisa, mas não vai dizer que ele é uma terceira pessoa. Então aqui é Bíblia. Não tem conversinha de deducionismo, tal. Eu disse que você trabalha o anacronismo. Você disse assim, ó, que tua frase, que ele é descrito como uma pessoa, inclusive vivendo em comunidade. Primeiro, que a palavra pessoa só veio existir no século V com Boécio. E Boécio era um filósofo. Então, se você crê nisso, quem definiu isso aí foi Boécio lá no século V, quando a Trindade já realmente existia. Então, isso é um anacronismo, como eu disse para vocês que o Elise ia fazer, trabalhar o conceito da mente dele na luz do autor, também como uma outra premissa que eu disse que ele ia fazer. Como eu gosto de comprovar aquilo que eu falo que eu vou fazer, foi o que aconteceu. Então, ele trouxe deducionismo, que ele disse que a gente comete, observe que ele fez, né, trouxe uma dedução que dizendo claramente que ele é descrito como uma pessoa. Nunca vi um texto descrevendo o Espírito Santo como uma pessoa, inclusive vivendo em comunidade. Eu sei qual é o texto que ele quer citar, né, nesse viver em comunidade. Então, o texto não trabalha em lugar nenhum o Espírito Santo como tendo uma personalidade própria. Não existe nenhum texto que vai trabalhar acerca disso. Eu posso ler, dá tempo de eu ler aqui alguns... não, mas antes de eu ler, eu ia ler alguns trinitarianos falando algumas coisas muito claras acerca disso. E é bom usar trinitarianos, né? Mas antes, senão eu vou acabar esquecendo. Dá uma lida no livro Deus e Sua Obra, na página 81, Elis, entendeu? É livro trinitariano. Dá uma lida no livro de Renchinade, na página 326, que também vai confirmar algo nesse sentido. E leia, eu acho, A Trindade, essa tá bem aqui, A Trindade, esse livro aqui, A Trindade, se me for na memória, a página entre a 60 e 80, que agora eu não tenho decorado, que ele diz, com todas as vezes, que o Espírito Santo, por exemplo, em todo o Antigo Testamento não aparece como tendo uma personalidade, mas é a extensão do próprio Deus e tal, que ele diz que não tem nenhum autor que crê como eu e não sei o que, tal, ou que fala o que eu falei. Então, aqui é Bíblia. Outra coisa a ser citada, tem outras coisas que ele cita, né? Anacronismo, ele comete, outras coisas que ficou para trás, eu nem vou citar, senão eu vou acabar perdendo o foco aqui, né? E tem 1 minuto,
mas eu tenho que deixar um minuto para ele, né? Então, resumindo, não existe texto que está dizendo que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, certo? Não existe texto que vai trabalhar uma personalidade distinta, própria do Espírito Santo, não existe tal coisa. O que nós vamos ver é que o Espírito Santo aparece, sim, como uma extensão de Deus, né, como uma emanação do ser de Deus, ou a expressão que ele queira usar, certo? Eu posso citar, inclusive, inúmeros textos, por exemplo, Juízes, capítulo 14, capítulo 14 e o capítulo 13, do capítulo 14 e o capítulo 15, vai intercambiar o Espírito de Deus com o próprio Deus, certo? Então, tem muita coisa que é trabalhado acerca disso. Outra coisa que tem que ficar muito claro, aí eu tenho que deixar um minuto para ele, tem muito texto para ser trabalhado, mas eu em todos os áudios, estou deixando um minuto aí. Pode passar para ele. Ok. Vamos zerar o cronômetro. Vão, Elis, a tela principal. Você tem, então, agora 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela, a contagem é regressiva, o tempo é seu. O Marcos Dias, ele citou filosofia novamente, tentou citar outros autores. Pode observar que ele não trabalha a Bíblia, não trabalha texto. Uma hora ou outra ele cita um versículo assim, de maneira truncada, isoladamente do contexto, e no final, quando a gente observa o restante, diz exatamente o contrário daquilo que ele está apresentando. Mas vamos lá. Então ele solta aí um bocado de palavras soltas, desconexas e aleatórias que fogem da realidade. Então, até o momento, ele não provou Bíblia, não provou filosofia, fez aí até uns comentários trucados de autores, de escritores, mas que nada tem a ver com o debate que ele tem que propor aqui, ou tem que provar que a doutrina Deus e Morte é uma doutrina bíblica e não filosófica. Então, os espectadores podem ver que até agora ele não provou nada disso. Nem provou que é bíblica, nem provou que é filosófica. Ou seja, não existe. Não existe lugar nenhum. Esse é o problema. Nem está na Bíblia, nem na filosofia. Agora você vê, se não consta nem na filosofia, imagina na Bíblia. Aí a questão aí, ele citou, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Esse texto aqui... Lê direitinho aí, por favor. Lê direitinho, tá aí. Você tá com grego? O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Foi o que eu li. Então, esse texto aqui, mas pode observar que ele está tão nervoso que ele até está tentando me interpelar aqui. O texto está enfatizando aqui, Marcos Dias, o senhorio do Espírito Santo. Não está enfatizando aqui que ele não é uma pessoa, ou que pessoa passou a existir lá no século tal. Isso aí é filosofia sua. Biblicamente, quando a gente vem aqui para o texto bíblico, a pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: se o Espírito... aquela pergunta que eu fiz aí. Como o Espírito não tem personalidade própria, se ele é descrito como sendo uma pessoa e vivendo em comunidade, inclusive? Aí a gente vê aqui João, capítulo 15, versículo 26. Olha o texto que é que diz. João 15, 26. Pode abrir a sua Bíblia. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então veja, se a gente começar a ler aqui, João capítulo 15, do versículo 23 em diante, aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, então observe que Jesus está entre eles. Isso aqui indica que Jesus vivia em comunidade. E o Pai também se relacionando com o Filho. Agora veja a expressão aqui, testificar. Jesus disse que o Espírito que procede do Pai testificará de mim. Então, por que o Espírito testifica de Cristo? Por que o Espírito testifica do Filho? Vamos ver aqui por que também os discípulos testificam. E vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Então, os discípulos testificam de Cristo porque esteve com Cristo em comunidade. Da mesma forma, o Espírito testifica do Filho porque vive em comunidade com o Pai
e com o Filho. Inclusive, isso aqui cabe dentro do contexto, na expressão aqui, procede do Pai. Então, o Espírito proceder do Pai significa que ele vive em comunidade com o Pai e com o Filho. E aí, se você quiser entrar no grego, a gente entra. Inclusive, eu tenho aqui o léxico de grego de Johannes Lu e Eugene Naida. Olha o que é que ele diz. É interessante isso, Marcos, você ficar sabendo isso, porque o Espírito Santo, ele vivendo em comunidade com o Pai e com o Filho, ele é distinto do Pai, distinto do Filho, então ele tem personalidade própria, inclusive ele é uma pessoa. A gente vê em João, capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então, veja, esse outro aqui é distinto do Pai, distinto do Filho, é outro, literalmente, porém da mesma espécie. Então, o Espírito Santo não é o Pai e não tem a personalidade do Pai, ele tem personalidade própria. Inclusive, eu posso trabalhar outros textos aqui, porque o tempo acabou aí, mas eu posso trabalhar. Elis, qual foi esse texto aí? João, capítulo 15, versículo 26. Amém. Então, agora é a última pergunta, né, do nosso Banco dos Dias. É a sua pergunta agora, capricha aí. Estamos indo para a reta final. E o tempo é seu, 2 minutos na tela. Contagem é regressiva, irmão Marcos. Ok. O tempo é seu. Ele usou o grego, é interessante que ele usa grego quando convém, né? Ele acabou de falar, não, olha, mas eu tenho até o grego aqui, ó, João 3,17, 2 Coríntios, perdão, 3,17, o Senhor é o Espírito, tem um artigo definido, eu deixei bem claro que tinha, ainda pedi para ele abrir a interlinear dele, ele não fez isso. E é interessante que, inclusive no nosso último debate, que a gente fez, ele abriu muitas vezes isso aqui, mas quando eu pedi para ele ler João 3,17, ele não leu o interlinear. É incrível como parece que algumas páginas funcionam, outras não. Aqui tem um artigo definido. Não é o Senhor é Espírito, porque ali não é a característica dele, é o Espírito. Tem um artigo definido, certo? Interlinear aqui. Okay? Então, tá muito claro acerca disso. Eu quero... outras, se der tempo, eu falo. Eu ia falar uma coisa aqui. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu tinha uma outra para fazer, mas eu acredito que todo mundo em casa quer saber da resposta, já que eu perguntei algumas coisas para o Elis, ele nem sequer tocou. E uma delas eu fiz uma pergunta, existe alguma coisa que Jesus tem que não provém dele mesmo, que provém, melhor dizendo, dele mesmo? Existe alguma coisa que Jesus tem que provém dele mesmo, que não provém do Pai como uma fonte, de fato, uma origem de tudo? Existe, se tiver algum texto, alguma coisa, sem trabalhar deducionismo, né, e nem anacronismo, nada disso, só responda isso, já que eu perguntei e você se evadiu da resposta. Minha pergunta é muito simples. Se existe alguma coisa que Jesus tem que provém dele mesmo, que se origina dele mesmo. Só isso. Ok. Só botar aqui o cronômetro. 5 minutos. Nosso irmão Elis, então, agora vem para a tela principal. Tem 5 minutos para dar a sua resposta dessa pergunta aí. Irmão Elis, tempo é seu, 5 minutos, contagem regressiva. A gente vê que o Marcos Dias, ele faz umas perguntas tendenciosas e ele tenta passar a ideia de que Jesus só tem alguma coisa porque foi o Pai quem deu, foi o Pai quem concedeu, então Jesus não tem nada. Qualquer coisa que Jesus possa ter foi porque o Pai deu a ele. Esse argumento ele é falacioso. Porque tudo aquilo que é do Pai é também do Filho igualmente. Não é porque o Filho recebeu. Tudo que diz que Jesus recebeu, que Jesus ganhou, morreu, ressuscitou. Eu já expliquei isso aqui. Eu acho que eu vou ter que desenhar para poder compreender. Ele tem uma dificuldade terrível de compreender uma coisa simples e básica. Então, quando diz Marcos Dias na Bíblia que Jesus morreu e ressuscitou, está relacionado ao quê? A encarnação do Verbo, a plenitude da natureza humana. Então, quando diz que ele recebeu vida, está relacionado à natureza humana. Tanto é que eu mostrei a você aqui por que Jesus recebeu vida, porque ele não pode mais morrer. Sua natureza humana não pode mais morrer. Ou você acha que alguém hoje pode matar Jesus? Então,
Eu mostrei a você, biblicamente, na gramática, que você não crê que Jesus sempre existiu, mesmo eu mostrando a você, na gramática do professor Euler Lopes, que Jesus sempre existiu, sendo uma pessoa distinta do Pai, se relacionando com o Pai, e aí você vê que ele existia como? Continuamente. O texto não diz que ele se tornou Deus. E o texto não diz que ele passou a se relacionar com pessoa. Ele sempre se relacionou com pessoa e ele sempre foi Deus. O Logos sempre foi Deus. A questão que você está perguntando aí, vamos para o texto. Vou ler aqui um texto, e inclusive eu nem comentei também um texto que você citou aí de maneira truncada, de Hebreus, e aí eu gostaria também de comentar ele antes de vir com essa pergunta sua. E aí não adianta você questionar, ele respondeu por último a pergunta que eu fiz. A ordem não importa, o que importa é que eu estou respondendo. Lá em Hebreus, quando diz, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nós nesses últimos dias falou pelo Filho. Então há uma superioridade aqui entre o ministério de Cristo e anjos. Então Jesus é filho de Deus da forma que nenhuma outra criatura é, ou seja, da mesma espécie, tem a mesma natureza que o Pai. O que foi gerado aqui? Foi gerado o corpo humano, a plenitude humana no ventre de Maria. Porque se você observar, quando ele diz aqui, ó, porque a qual dos anjos diz, tu és meu filho e hoje te gerei, outra vez te serei por pai e ele me será por filho. Então isso aqui está relacionado à encarnação do verbo, relacionado a um Jesus gerado no ventre de Maria. É só você ler o texto todo aqui, Hebreus capítulo 1, todo. Colossenses capítulo 1, vamos ver. Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo. Vou ler aqui o versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo, aqui no grego é panta, tudo foi criado por ele e para ele. Então, quando ele estava criando aqui, Marcos Dias, você não consegue mostrar que ele recebeu isso daqui, que o pai deu a ele isso daqui. Por quê? Ele está criando todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2 e o 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo é dele. Tudo que é do Pai é também do Filho. E quando diz que o Filho recebeu alguma coisa, está relacionado já à encarnação do Verbo. Não é Jesus na eternidade, antes de encarnar, recebendo alguma coisa. Você não consegue mostrar isso. Biblicamente, não. Você pode achar aí ou construir alguma teologia imaginativa, alguma filosofia imaginária, mas respaldo mesmo nas escrituras não tem. Não existe. Da mesma forma que você trabalhou mal aí, você tentou citar João 15, 26, dizendo que Jesus recebeu vida, mas quando diz que Jesus recebeu vida, eu trabalhei isso aí. Está relacionado à encarnação do verbo. Então, todas as vezes que você tentar apresentar que Jesus recebeu alguma coisa, está relacionado à sua natureza humana e não à sua plenitude divina. Opa, o meu microfone estava fechado. Então, meu Marcos, agora o tempo é seu, 5 minutos, né, para fazer a sua réplica. E você entendeu bem a resposta do irmão Elis, o tempo é seu e para essa réplica, 5 minutos, contagem regressiva, o tempo é seu, meu Marcos. Como sempre, eu quero crer que o Eli está doente hoje, alguma coisa está acontecendo. Ele lê o versículo 1, ele pula para o 4, ele faz não sei o quê, mas ele não lê. Por que ele está pulando os versículos, aí depois vai para outro e não sei o quê? Por que ele pulou o versículo 2? Ele leu 1, mas foi lá para o 3, mas não sei. Tem alguma coisa errada. A quem constituiu o herdeiro de tudo? Quem constituiu? Deus constituiu ele herdeiro de tudo. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo mais do que os teus companheiros.
eu quero deixar claro aqui, né? Tem outro texto que eu queria ler, mas assim, o que eu quero deixar claro aqui? Paulo, ele vai dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede. Tudo procede. A minha pergunta foi muito simples. Se existe alguma qualidade, alguma característica que é oriunda do próprio Cristo. Ele cita outras coisas, mas não fala se tem ou se não tem. Tá? E aí, tudo que a gente observa, o Pai é a fonte. O Pai é a fonte de Jesus. Certo? Aí ele vai para Hebreus, teve uma hora aí que ele foi para Hebreus falando da geração, a Hebreus 1, né, que hoje ele está negando. Há 2 semanas atrás acreditava que Hebreus 1 é a geração eterna, né, o termo Grenal ali e tal, e ali ele é um pouco maior do que os anjos, né, e já no 2:7 ele é menor do que os homens, né, os anjos, né, ele é aplicado ali à condição humana. Então, assim, a gente observa de modo geral, tá? O Elias é meu amigo, tá, pessoal? Eu falo assim, eu brinco, a gente é amigo mesmo, assim, a gente tem essa liberdade, mas tanto que eu tô bem tranquilo. Mas, assim, ao meu ver, o debate nem aconteceu, não teve aquela coisa, né? O que eu quero dizer, Trindade é um conceito literalmente filosófico. Nenhum autor bíblico elucidou o conceito trinitariano. Tudo que Jesus tem provém do Pai dele, a autoridade de Jesus provém do Pai dele, que ele recebe, ele foi ungido pelo Pai, ele foi enviado pelo Pai, ele recebeu vida do Pai. Tudo que Jesus tem provém do Pai. Não existe um único versículo que vai trazer a ideia de que Jesus ele é oriundo. Até, por exemplo, aquele texto de João 17:3, né? A vida eterna é essa, conheço a ti só por Deus verdadeiro e a Cristo que enviaste. Aí ele cita Judas, né? Judas 1:3, ou seja, você vê que não tem nada a ver uma correlação com outra, né? E tem muita gente que trabalha isso, trabalha texto que não tem correlação com outro, como se a Bíblia fosse uma coxa de retalhos, né? Isso não se faz, a gente trabalha por autor. Por exemplo, qual é a concepção de Paulo? Hoje eu ia até trabalhar Paulo, eu ia focar em Paulo e em Jesus. Nem deu para fazer isso, porque o Elias não desenvolveu nada. Mas é uma boa pessoa, um rapaz inteligente, não quero desmerecer. O que eu quero dizer aqui para todos que estão ouvindo? Trindade, pessoal. Trindade, conceito trinitariano, é meramente filosófico. Não existe uma ideia de que existem 3 pessoas coeternas, coiguais e que formam Deus. Certo? Não existe isso. Não existe um texto que um autor vai trabalhar. Não tem. Você tem uma coxa de retalho. Pega Mateus, mistura com Marcos e que não sei o quê, esconde um versículo. O que você tem é isso, deduções, certo? Que muitas vezes são ilógicas. Você tem aqueles que acreditam na Trindade, que isso a maioria de hoje vão crer, vão continuar crendo, que é aqueles que acreditam que o conceito trinitariano moderno, que daqui a 10 anos, eu acho que todo mundo vai estar debaixo desse conceito, que Jesus nunca foi gerado, então sempre existiram 3 pessoas, e essas 3 pessoas elas são coeternas, coiguais, o pai nunca gerou filho, o filho nunca foi gerado, portanto, é chamado de trindade funcional. Quando Jesus nasce na Terra, ele recebe uma função de filho, mas de fato ele não é filho. O Eli está quase desse jeito já, né? Pelo andar da carruagem, que nunca foi gerado, né? Então, assim, confundiu o conceito de eternidade com estaticidade, né? Deus não é estático, parado como uma estátua, que não, certo? Deus não é isso, né? Então confunde, falou outro momento sobre quando se Jesus fosse gerado, havia uma mutabilidade. Como alguém pode mudar da não existência para a existência? Que mutabilidade se só veio existir? Né? Isso na geração, estou falando. Então, assim, não tem uma base, né, de fato sólida, mas foi um prazer aí estar com vocês. Bom, Deus abençoe. Amém, irmão Marcos. Irmão Marcos, tempo aí encerrado esse debate aí, eu entendo que com certeza ficou, né? Vocês não chegaram à conclusão, pelo que deu para perceber. Vai ter a conclusão final aí. De repente marcar mais um aí para dar continuidade. Mas eu quero parabenizar, irmão Marcos, irmão Elis, muito respeitoso o debate de Vai vocês. ter as considerações finais aí, o reverendo Neri? Vai, vão ter 5 minutos de cada um para as considerações finais. Então, quero dizer que, às vezes, você pega pessoas assim, num debate, e às vezes parte assim, com palavras ofensivas, assim, direta, né? E
Às vezes a coisa esquenta e aqui não, vocês dois bem respeitosos, isso é bom até para a gente aqui, que às vezes não precisa ficar fechando o microfone do outro, porque às vezes começa a forçar um pouco ali. Então, eu quero também agradecer vocês aí. E tá aí o canal Dose de Verdade sempre aberto, né? Para vocês quiserem dar continuidade ou surgir um outro oponente para fazer uma exposição de ideias, fiquem à vontade. Então, nós vamos agora, então, né, para as considerações finais, também 5 minutos para cada um. E nessa sequência aí, no caso, o irmão Elis estaria fazendo, então, agora a sua consideração, 5 minutos, o nosso irmão Elis fazer, então, as suas considerações finais, e fique à vontade aí, irmão Elis. Mais uma vez eu agradeço e digo, o canal Dose de Verdade está aí à disposição. Precisando, é só entrar em contato, a gente vai estar conversando e se programando para que vocês possam retornar. Bom, 5 minutos, o tempo é seu, irmão Elis, contagem regressiva. Eu vou ter que jogar a última pá de cal aqui na tumba do Deus Imof. Vou citar aqui Hebreus, capítulo 1, que o Marcos Dias lê equivocadamente. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, tudo aquilo que o Pai é, o Filho também é, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso aqui está falando de quem? De um Jesus existindo na eternidade, ou está falando de uma plenitude humana já encarnada, depois que encarnou? É claro que está falando aqui depois que o Verbo encarnou. Então isso aqui, Marcos Dias, está relacionado à encarnação do Verbo. Não adianta você dizer que Jesus foi gerado lá na eternidade pelo Pai, teve um momento que só existia o Pai, e depois o Filho passou a existir como pessoa, até porque você vai cair na filosofia. Filosofia essa sua, e não de nenhuma outra literatura que não seja sua, e também não cai em nada relacionado à Bíblia. Então fica fora de combate essa questão. Aí, olha aqui, ó. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Isso aqui está relacionado a um Jesus sendo criado ou uma natureza humana sendo gerada? Então, está relacionado a uma natureza humana sendo gerada. Porque a qual dos anjos disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei para o pai e ele lhe será para o filho. E quando outra vez introduz no mundo primogênito e diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: E a qual de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Mas do filho diz: Ó Deus. Então aqui está enfatizando agora que Jesus tem uma natureza também divina, mas quando diz que ele foi gerado, o que foi gerado foi a natureza humana. Já a questão aqui de Jesus sempre ter existido, eu gostaria de deixar bem claro aqui, nesse debate, e no primeiro bloco, eu provei que Marcos Dias escreveu o livro Deus e Morte sem saber o que significa morte. No segundo bloco, provei que ele não tem fé, porque está escrito na Bíblia, tem sustentação gramatical, está aqui, ó, gramática do professor Euler, e pode procurar qualquer outra gramática, tratando a respeito de João, capítulo 1, versículo 1, Jesus sempre existiu continuamente. E aí eu vou extratar novamente aqui, ó. Gramática do professor Euler Lopes, página 264. Olha o que é que diz. Relação com Deus. A frase kai ho logos en proston theon indica uma relação íntima e contínua entre Deus. Isso implica que o Logos sempre existiu e esteve em comunhão com Deus. Veja que coisa interessante. O Logos sempre existiu, sendo uma pessoa distinta do Pai, se relacionando com o Pai na eternidade. A parte B. Essência divina. Olha aí. A afirmação kai theos en ho logos enfatiza que o Logos
não só existia com Deus, mas também possuía a mesma essência divina. Você disse que Jesus não tinha a mesma essência divina que o Pai, Marcos Dias. Mas na Bíblia, porque a nossa tradução, ela foi tirada de onde? Do texto grego original. E no texto grego original, a expressão kaiteos en ho logos enfatiza que o logos não só existia com Deus, mas também possuía a essência, a mesma essência divina. Tudo aquilo que o Pai é, na sua essência, o Filho também é. Inclusive, o Filho sempre existiu tendo vida em si mesmo, assim como o Pai. Então, aquele texto que você citou está relacionado à natureza humana, está relacionado à encarnação do Verbo, porque senão seria contraditório. Como é que Jesus sempre existiu tendo a mesma essência e natureza que o Pai? Gramaticalmente e biblicamente, e depois ele recebeu vida. Porque se Jesus tem a mesma natureza e essência que o Pai, e Jesus morre, e precisa receber vida na essência divina, então o Pai também morre. Está vendo o problema que você cria aí? A morte do Pai. Olha aí que heresia gritante. O Pai morre. Pois é. Irmão Elias termina sua consideração deixando uma pergunta no ar. O Pai morre? Então, irmão Marcos, 5 minutos para o senhor também fazer suas considerações. Quero já também agradecer ao irmão Elias, mais uma vez. E uma honra ter aí, né, o irmão aí. E cabe, né, aos irmãos que assistiram, que vão assistir depois, também fazer seu julgamento, análise, talvez comprar o livro do irmão Marcos Dias aí para se inteirar do assunto, enfim, é um assunto interessante. Irmão Marcos Dias, 5 minutos na tela para o senhor fazer as suas considerações finais também, contagem regressiva. Ok. Quero agradecer o Elias, né? Não é fácil apanhar por quase 2 horas, meu irmão, não é fácil, não. Pagar toda a pancada dessa. Eu dando 1 minuto para ele, cada rodada, para ver se ele acordava, despertava, mas eu sei que não é fácil. Mas quero agradecer, brincadeiras à parte, né? Somos irmãos em Cristo, né? E, como eu disse, tenho liberdade ali com o Elias, né? Muito embora ficou claro nesse debate que o Elias não sabe nem o que é Deus imóvel, nem conhece a doutrina. Isso ficou claro. A maioria das coisas que ele fala está batendo espantalho, não tem nada a ver com o que eu creio. Por exemplo, a nossa fé não é baseada, por exemplo, no unitarismo, que acredita que Jesus não pode ser adorado, exemplo, tá? Ou que ele é um Deus menor. Nós não temos nada acerca dessas questões. Nós mostramos que ele é a expressão do próprio Deus. Ninguém vai conhecer Deus se não for por Cristo. Agora, o Pai é a fonte de tudo. Ele é a própria divindade em Jesus, e não uma divindade abstrata como algumas pessoas. Isso não existe, tá? Isso são deducionismo. Como eu disse, ele ia trazer silogismo, ele trouxe anacronismo, deducionismo, foi o que ele trouxe hoje, né? E aí, por exemplo, quando fala da geração, o que ficou claro? Para o Elias, o pai não é pai, nem o filho é filho. Nunca houve um momento que o pai gerou e nem Jesus foi gerado. Então, sempre existiram 3 pessoas, essas 3 pessoas são apenas pessoas, e elas não podem ter sido gerado. Ele confunde, inclusive, o conceito de geração, né, com o conceito da estaticidade, como se Deus fosse estático. Aí ele fala que Jesus sempre existiu continuamente. Até eu creio, continuamente sempre existiu e ainda continua existindo. Isso aí eu não tenho dúvida, certo? Agora, eu não posso anular que ele foi gerado. Se eu anulo que ele foi gerado, eu tenho que anular que ele é filho e o outro é pai. Porque não existe alguém que gera, que não é anterior àquele que foi gerado. Isso aí é pedir, assim, alguém que tiver uma lógica racional acerca de fala isso, né? Outra coisa que ele falha muito é que ele não sabe qual é a diferença do unicismo, unitarismo, trindade. Você viu que ele falou assim, não sei o que é unicismo. Unicismo é uma pessoa. Então, assim, é unitarismo, depois é trindade. Ele ainda não conhece os termos, essas questões, né? Então, talvez por isso não conseguiu render no debate de hoje, né? Muito embora eu fui bem tranquilo, bem tranquilo. De modo geral, o que eu quero dizer para vocês, né? De modo geral, assim, Paulo, ele é o apóstolo, doutor e luz dos gentios. Paulo, você está em casa, Paulo, ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, fato de saber, irmãos, que o evangelho que de mim foi anunciado, eu não aprendi e não recebi de homem algum. Ele disse, foi revelação de Jesus Cristo. E se o anjo do céu, ou qualquer um, pregar o evangelho diferente do que eu preguei, é anátema.
tanto, claro, evidentemente, que quem ouve quanto quem recebe. Então, nós temos um padrão aqui, bem estabelecido. Ele disse, se alguém pregar um outro Jesus, que ele não tem pregado, ou um outro Espírito que ele não tem ensinado, ou um outro Evangelho que ele não tem pregado, nós vamos sofrer grandes danos, lá em 2 Coríntios 11:4. Ele também diz que ele foi constituído apóstolo, doutor e luz dos gentios, lá em 2 Timóteo 11. Ou seja, ele é o padrão. A luz dos gentios é ele. Se há alguém que poderia ensinar a Trindade para os gentios, era ele. Era ele que deveria. E sabe qual a melhor oportunidade que ele tinha? Quando ele disse lá em 1 Coríntios, dentro do contexto dos deuses, ele disse, ei, para nós há um só Deus, em 3 pessoas, e 3 pessoas em um só Deus. Foi isso que ele disse lá em 1 Coríntios 8:6. Ah, não foi isso. Ele diz, para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede. Portanto, se tudo procede dele, o Pai é a fonte de tudo, inclusive de Cristo. E a gente segue esse padrão, né? E a gente sabe que Paulo ensinou que Jesus não é apenas Deus. O Filho, evidentemente que é Deus. O Pai não é apenas seu Pai, mas é o seu Deus. Ele cita isso lá em Efésios 1:3, Gálatas 1:3, Efésios 1:17, ele cita em 2 Coríntios 3:21, ele cita em Colossenses 1:3, em 1 Pedro, aqui é Pedro citando, né? Então vou até focar só em Paulo, 2 Tessalonicenses 1:12, e por aí vai, ok? Então nós temos um evangelho bem fundamentado, fuja de doutrinas que não sejam bíblicas, tá bom? Você não precisa anular, negar as verdades bíblicas. Deus, esse negócio de monopolizar Deus, que Deus é isso aqui, quem não crê na Trindade está condenado. Cuidado com essa opressão, né, que as pessoas tentam gerar. Fique com a palavra, o Espírito Santo é o seu único guia. Fique sobre a direção do Espírito Santo, porque se você for sincero com Deus, se há uma semente da eleição, uma semente de um genuíno cristão, Deus te revelará a palavra dele. Essa que é a grande realidade. Nós, como cristãos, podemos errar a vida inteira, mas se Deus nos chamou, ele nos consertará. Amém. Bem, que benção. Então, Marcos, Elis, mais uma vez eu quero agradecer de coração a presença de vocês. E encerramos, então, agora esse debate. Depois dá para você assistir novamente, compartilhar, tirar conclusões. Então, só agradecer a vocês e estamos à disposição. Amém. Então, Marcos, o Senhor Jesus continua abençoando poderosamente a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E, irmão Elis, eu digo a mesma coisa. O Senhor Jesus continua abençoando a sua vida, a sua família, e até uma próxima oportunidade. Nas redes sociais, eu sempre acompanho vocês nos grupos do WhatsApp, que eu participo pouco, mas estou lá no grupo e acompanhando as colocações de cada um, e a gente aprende muito com isso. Então, forte abraço para vocês e o Senhor Jesus continua abençoando e até uma próxima oportunidade. Amém. 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 Então, irmãos, estamos aí, então, finalizando, né, mais esse debate, e é onde tivemos aí, então, essa exposição sobre o tema que foi colocado, Deus em Murphy, é uma doutrina bíblica ou filosófica? Então, você que acompanhou aí, não sei se conseguiu compreender as colocações, as perguntas, e a gente também fica aqui, às vezes dá vontade de a gente falar alguma coisa, mas estou aqui como mediador, né? Então tem que ser imparcial e totalmente neutro, não posso estar opinando e nem falando nada. Mas é algo assim interessante para se pensar e para compreender o que o irmão Marcos tem na sua mente. A mensagem do irmão Elis, como um trinitário, eu creio que não tem muito o que dizer, porque ela é bem conhecida, todos sabem qual é a fé trinitária, nas 3 pessoas distintas, né? E ao mesmo tempo que é 3, é 2, é 1, como diz o Marcos, que realmente pula bastante, né, nesse quesito aí. Então, você assista, compartilhe, se inscreva no canal para receber qualquer informação de novidades no canal, você poder estar recebendo a notificação. Então, que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente aí a todos vocês aí que ficaram aí até o final, que assistiram, e fica mais uma vez aí o convite. Se inscreva no canal e dá aí o seu like nos vídeos e ative o tal do sininho aí para você receber a notificação.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus continua abençoando poderosamente a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.